A TV Pente Pintura traz uma entrevista exclusiva com a Solange Stumpf, sócia da Max Kim, uma empresa que tem como expertise analisar o mercado químico e petroquímico com foco no Brasil e na América Latina. Solange, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu queria Eu que então... agradeço. Obrigada mesmo. Eu queria então começar fazendo uma pergunta. Como que você analisa os negócios da indústria química neste ano de 2020, após a pandemia e a crise econômica que se instalou no país, levando em consideração a alta do dólar, a disponibilidade de matérias-primas, entre outros fatores? A indústria química, ela, assim como toda a indústria, né, no mundo inteiro, mas vamos falar bastante aqui de Brasil, eu imagino, né, foi muito afetada, tá? Com certeza foi muito afetada e vai ser muito afetada ao longo desse ano. E a gente imagina que esse grau, essa magnitude, né, do impacto negativo vai ser bem diferente conforme o segmento. A gente sabe que a indústria química ela é muito diversificada, né? A gente está aí falando de diversos segmentos completamente diferentes. E alguns segmentos até relacionados diretamente com os produtos essenciais, né? Que foram impactados de uma forma bem diferente, algumas vezes até positiva, nesse contexto da pandemia. Então, se imagina assim que a demanda, né, os volumes vão se reduzir muito no ano de 2020, já se reduziram, né, o maior impacto com certeza vai ser o segundo trimestre, né, podendo ter uma recuperação aí já talvez para o quarto trimestre, né, então o segundo e o terceiro ainda muito impactados. E esse impacto, como eu falei, vai depender muito dos segmentos, né? A gente for olhar aí os principais segmentos da indústria química, a gente pode destacar o segmento químico, petroquímico, petroquímico e de básicos, de insumos básicos da área petroquímica, que é 30% da indústria química no Brasil. E aí você tem um mundo, né, de produtos relacionados com a cadeia de plásticos, plastificantes, a parte toda de surfactantes também, enfim. E muitos desses setores tiveram até um bom desempenho, estão tendo que se reinventar muitas vezes, mas sim conseguem operar com uma capacidade até alta. Então a gente vê a indústria química aí se destacando positivamente, mas num cenário extremamente difícil, né, de uma forma geral. E aí o outro destaque que você até colocou a questão do petróleo, né, que impacta também diretamente a indústria química, né, porque acaba sendo uma indústria onde uma maior parte da matéria-prima, principalmente no Brasil, né, é oriunda do petróleo, né, você produz a nafta, que aí acaba sendo a principal matéria-prima, principalmente para a indústria petroquímica, e você tem uma redução drástica de preço, né, ocasionada também pela redução da demanda a nível mundial do petróleo, mas que vai ter, no final das contas, e já está tendo, um impacto aí positivo, né? Porque você acaba tendo uma redução de custo de produção nessa cadeia toda, né? Que pode sim ajudar a aliviar um pouco o impacto, né, de queda de demanda. Óbvio que você ter uma redução de custo variável no momento que você não tem demanda não adianta muito. Então, assim, a gente vê que a perspectiva agora é retomando aos poucos a economia, você começando a ter aí alguns sinais de melhora na demanda e poder efetivamente aproveitar essa situação de custo mais baixo do petróleo, apesar de já ter tido alguma recuperação, né, que a gente se imaginava que ia acontecer, porque chegou a níveis realmente muito baixos, que não se sustentariam por muito tempo, mas ainda assim a nossa indústria se tornou bastante competitiva, pelo menos num médio, curto prazo, né? E a terceira questão que você colocou também, que é bem importante, que é o impacto do câmbio, né? Então, a gente tem aí a questão do câmbio com um reflexo muito importante também na nossa cadeia de produtos químicos, porque a gente tem uma cadeia extremamente atrelada ao comércio exterior, tanto do ponto de vista de importação, quanto do ponto de vista de exportações. Então, a gente tem muitos insumos, né, importados. Hoje a gente tem aí para a indústria química como um todo, quase 40% da demanda é abastecida por produtos químicos, né? A gente teve aí nos últimos anos uma redução muito grande de produções assim em várias cadeias da indústria química,
plantas que foram desativadas, né, cadeias inteiras que foram desmontadas e se passou a importar, né. Isso eu acho que até depois a gente vai falar um pouquinho talvez mais das tendências, mas é uma tendência que eu vejo de mudar esse status, né, de dependência das importações. Mas isso sim é uma questão que é bem importante, porque você onera muito, né, a indústria química com um câmbio elevado. Porque no curto prazo você não vai conseguir deixar de importar, né, esses produtos, principalmente esses produtos que você realmente não tem mais condições de produzir no Brasil. Por outro lado, compensa o câmbio para aquelas indústrias que são fortemente exportadoras. A gente tem aí várias cadeias, vários setores, empresas com volumes muito significativos de exportação e que eu acho que vai ser uma grande oportunidade, né? Assim que as coisas retomarem também, de poder ser uma forma, né, de voltar a operar num patamar mais adequado. Então a exportação pode ser também uma questão positiva que possa ajudar a minimizar o efeito da pandemia nesse ano. E, na sua opinião, quais são as mais importantes medidas que a indústria química brasileira deve tomar neste momento, pensando mesmo na sobrevivência? Quais são os seus conselhos? Eu vou pegar esse gancho das exportações, tá? Porque eu estava comentando, eu acho que é bem importante as empresas se prepararem para isso, né? A gente já vê hoje, assim, no curtíssimo prazo, já algumas oportunidades. A China já está retomando essas atividades, já está buscando produtos. A gente vê isso muito forte nas commodities, né? A parte de mineração. E isso vai acabar logo, logo tendo aí também oportunidades nas cadeias da indústria química. Então, acho que exportação é uma forma interessante de, de buscar, né, uma forma de sobrevivência, de alternativas. Para quem já está no mercado externo, perfeito, né, porque aí você tem muita agilidade. Outra forma, eu acho que é uma coisa também que as empresas estão fazendo, acho que muitas das empresas da indústria química fizeram ao longo da crise da pandemia, que é se reinventar, né? Buscar novas alternativas de produção, até mesmo tentando ajudar essas empresas que atuam na área de produtos essenciais rapidamente adequaram suas linhas de produção para poder atender o mercado. Então, isso eu acho que foi bem, bem importante. A questão toda do meio ambiente, de poder atuar mais fortemente nessa área com maior preocupação. Acho que isso tudo teve uma reflexão importante também nessa área. E isso são coisas que vão ficar, vão ser legados que vão permanecer. Para a indústria química isso é muito importante, né? Todas as doações que foram feitas, diversas empresas assim de porte ou até mesmo pequenas se mobilizaram para fazer doações, né? E eu acho que foi muito legal, né? Isso aí assim dentro da cultura das empresas vai ser também um legado que vai ter uma nova forma mesmo de conduzir os negócios, né? Acho que passa por isso. E se adequar aos novos mercados, né? A gente sabe que por um bom tempo ainda as demandas vão ser diferentes, né? Mesmo depois que a pandemia passar, as pessoas vão ter um tempo ainda para assimilar tudo isso, vão se direcionar cada vez mais para produtos realmente mais de consumo, né? De consumo não duráveis, né? A indústria automobilística sofreu muito, a indústria moveleira sofreu muito, calçados, são segmentos que estão relacionados com a cadeia química, que vai demorar um pouco mais de tempo, né, para recuperar. Por outro lado, segmentos de alimentos, de bebidas, farmacêuticos, higiene, uma série de segmentos de mercado que também a indústria química é extremamente importante como fornecedora de insumos, né, de produtos intermediários, tem muita oportunidade que vai no curto prazo poder ser uma boa saída, né? Uma válvula de escape. E por último, acho que assim a questão que não pode, que aí é talvez um pouquinho mais médio e longo prazo, mas que não pode se perder de vista, que é a atração de investimentos, né? A gente só vai realmente poder recuperar um patamar aí mais razoável de operação das plantas, né, dentro de um ponto de equilíbrio, quando você começar realmente a ter mais confiança do empresário, né,
tanto o empresário nacional, né, o brasileiro, quanto o internacional, e poder retomar investimentos no segmento, né, e na indústria como um todo, e na economia como um todo. E isso vai realmente poder trazer um benefício mais de longo prazo e uma maior consistência na recuperação mesmo, né? Solange, e quais são as tendências globais a curto prazo dos preços de químicos e petroquímicos? E qual o impacto desses preços para se manter no mercado com taxas altas, né, cambiais, elevada carga tributária, tudo isso aliado a uma crise política? O que aconteceu a gente vai falar um pouquinho mais da indústria petroquímica, né, que a gente acompanha bastante de perto. O que aconteceu com a pandemia é que os preços realmente baixaram, assim, se reduziram muito, né? Se a gente for olhar a cadeia como um todo, desde lá do petróleo, passando por todos os petroquímicos básicos, as resinas termoplásticas e outros intermediários, até a ponta, né, dos brand owners, você teve uma redução muito importante de preços. Essa redução ela foi maior no upstream, né, desde o petróleo, a nafta, os monômeros caíram pela metade, né, e assim, né, ao longo de toda a cadeia, né, com um impacto um pouco menor de redução de preços na ponta do mercado. O que é natural, né, que aconteça dessa forma. O que vai acontecer agora? Os preços já começam a se recuperar, né, porque a gente vê, primeiro que esse segmento ele é muito atrelado a preços internacionais realmente, né? Então o que está acontecendo lá fora acaba de uma forma ou de outra impactando no mercado aqui brasileiro, da América Latina. E a gente vê então que no mercado internacional já existe uma tendência então de abertura, né, de retomada das economias, e com isso aos poucos os preços vão subindo, né? A gente imagina que para esse ano vai ter alguma recuperação desse patamar muito baixo, né, que atingiu, de novo ao longo da cadeia, aos poucos vão se recuperando os preços. Claro que essa retomada ela vai depender não só da demanda, mas também da oferta. E a gente sabe que lá fora muitos investimentos que estavam previstos também ficaram em stand-by, né, na área petroquímica principalmente, aquelas plantas de shale gas, algumas tiveram que parar. Então essa oferta também vai demorar um pouco mais a ser retomada, e com isso esse balanço entre oferta e demanda afeta diretamente os preços, né? E por isso que a gente acredita que mesmo que a demanda possa demorar um pouco mais a retomar, o ajuste na oferta também vai ajudar na retomada de preços. E por que isso é importante? Porque a gente tem nesse segmento uma relação muito forte entre demanda e preço, né? Que a gente chama de elasticidade de demanda a preço. Então eu acredito que no fim das contas essa redução de preços, que ela vai se manter ainda ao longo desse ano, mesmo que haja uma retomada, ela acaba de alguma forma tendo um reflexo positivo na demanda. A gente vai acabar vendo, só que isso demora um pouquinho, né? Demora um tempinho para acontecer, mas a gente vai acabar vendo mais na ponta do mercado, né? Quando a gente fala aí de produtos plásticos transformados, surfactantes, uma série de produtos que vão mesmo para o consumidor, uma redução de preços e uma possível aumento de demanda, porque esses produtos vão acabar ficando mais baratos para o consumidor. Isso pode, então, ajudar a acelerar um pouquinho essa retomada de demanda, né? Então, acho que isso são algumas tendências que a gente vê para o mercado, para preços, num curto, médio prazo, aí falando ainda de 2020. E algumas estimativas do mercado indicam que voltaremos aos patamares de crescimento de 2017 e 2019, somente no começo de 2021. O que muda no cenário da competitividade na América do Sul, em particular no Brasil? É, essa curva, né, de demanda que a gente vem acompanhando no Brasil, na América Latina, ela é muito diferente de país para o outro, né? A gente viu que no Brasil, nesses últimos 3 anos, a gente vinha uma tomada aí de recuperação da demanda, né, para a maior parte dos segmentos, para a indústria como um todo e a economia como um todo, ela vinha se recuperando. Claro que não na taxa que a gente gostaria, né? A recuperação vinha sendo bem moderada, mas se a gente for falar de petroquímica, aí a gente já estava atingindo em 2020, com certeza atingiríamos
o patamar lá da pré-crise, né, de 2014, por ali, que foi aonde a gente atingiu um ponto máximo de demanda, por exemplo, se a gente for falar em resinas termoplásticas, se atingiu 6 milhões de toneladas ano de demanda no Brasil. E a gente está hoje uma queda aí muito importante para esse ano, se a gente for pensar numa relação que é muito próxima do PIB, e o PIB deve cair esse ano no mínimo 5%, 6%, então a gente está falando aí de uma queda de 5 a 6% em um ano só. Isso é muita coisa, a gente perde praticamente toda a recuperação, né? Que a gente teve em 3 anos com as duras penas, né? Então a gente vai ter que recuperar essa perda. Eu acredito que o fato de nós estarmos nessa tendência já de recuperação no Brasil vai facilitar muito a recuperação, vai acelerar essa recuperação, porque tudo que aconteceu foi em função de uma pandemia, principalmente, que é um fator externo. A economia vinha se recuperando, vinha conseguindo formas de recuperação, né, nas questões mais dos seus fatores internos mesmo de economia. Então, essa retomada pode ser, claro, considerando que a gente tenha uma crise política, sim, que tem que ser resolvida, considerando que a gente tem aí uma série de reformas que ainda tem que ser né, feitas, e se tudo isso for dessa forma for feito, a gente tem um cenário bem importante assim de retomada mesmo, né, no Brasil. América Latina, outros países estavam com algumas dificuldades, né, tinham se recuperado um pouco, mas vinham com algumas dificuldades cada um com as suas. A Argentina, a gente sabe que estava numa situação bem difícil, o Chile também. Então são cenários completamente diferentes, né? Mas se a gente for falar um pouco mais especificamente de Brasil, eu realmente acredito que a gente tem uma condição boa de sair da pandemia mais fortes, no sentido não só de competitividade, porque eu acredito realmente que a indústria, principalmente a indústria química, tem uma condição muito boa, não só em termos de questões de matérias-primas, de custo de matéria-prima mais competitivo, e também da questão toda de disponibilidade de gás, né, que é um cenário completamente novo no Brasil, que também vai passar por toda uma questão agora também de regulamentação desse segmento, e que pode ser uma grande oportunidade para o Brasil em termos de matéria-prima para a indústria química. Isso é uma coisa mais lá para frente, que vai impactar no longo prazo, mas que tem que ser encarado de frente, tem que ser considerado como uma oportunidade importantíssima, até naquilo que eu estava comentando lá no início, da questão das importações, né, que a gente foi sofrendo aí ao longo desses anos um impacto muito grande, né, de substituição da produção nacional por importação, e a oportunidade agora é de retomar, né, de reverter esse quadro, porque a gente tem toda a condição de ser competitivo novamente, né, com uma matéria-prima barata, tanto petróleo quanto gás. Só que nós não temos projetos, nós não temos investimentos, nós não temos esse cenário de uma política pública que esteja realmente voltado para isso. Então, mas o cenário, o entorno, né, as condições estruturais o país tem, né? E eu acredito, então, de uma forma bem otimista, que num médio prazo a gente vai poder sim sair mais fortes. As indústrias, como eu falei lá no início, também elas estão com outra visão agora, né? Eu acho que a pandemia ela serviu para dar uma lição de alguma forma para as empresas de coisas que elas podem fazer melhor, né? O que elas aprenderam, como que elas podem ser mais produtivas. Elas vão ter que racionalizar custos. Elas aprenderam a fazer isso, né, de uma forma muito difícil, mas elas aprenderam. Então, uma série de questões internas que as empresas vão realmente ter que se reinventar e para se tornar competitivas, para sobreviver, e que vai lá na frente ser um fator de positivo, de competitividade, que o Brasil precisava muito, né? Precisava, claro que não dessa forma, mas que precisa ganhar muita competitividade, né? Isso depende também das empresas se reestruturarem para isso, né? Então, eu acredito muito que isso vai acabar acontecendo num médio prazo. Solange, é muito bom ouvir a sua visão otimista,
né? Nessa época que a gente está vivendo aqui, a gente precisa de otimismo, a gente precisa acreditar no nosso país, né? É Muito verdade. obrigada pela entrevista. Você gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, eu queria agradecer a sua oportunidade. A gente está sempre à disposição na Maxiquim, gosta muito de participar desses bate-papos, né? Eu acho que é a hora e agora de estar trocando ideias e tentando ajudar o setor e a gente tem que estar junto nessa empreitada, né? E agradeço. Tudo de bom para vocês aí. Nós que agradecemos, muito obrigada pela entrevista. E a TV Pente Pintura fica por aqui. Até uma próxima.